Então, bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão clínico-radiológica, o último Grand Round, então, de novembro. Eu gostaria primeiro de agradecer a equipe da neurocirurgia e da radiologia, pela disponibilidade da apresentação desse caso, bem importante. Então, gostaria de agradecer a todos os participantes, um agradecimento especial. Antes de começar e de eu anunciar, a pedido do professor Nazi, só vou dar um recado, que para salientar a importância da pesquisa de satisfação, que acho que um grande número de pessoas, de médicos, de contratados, de professores, de colaboradores devem ter recebido esse informativo, então, para fazer a pesquisa de satisfação. Então, só para realmente enfatizar, tá, que a importância aí de realizar a pesquisa até o dia 30. Bom, então, a sessão clínico-radiológica de hoje será apresentada, então, por 2 médicos residentes. Então, o Dr. Rafael, residente da neurologia, a doutora Lilian, residente da radiologia. E, posteriormente, nós faremos um debate, então, com os professores, o professor Apio, da neurocirurgia, da neurologia, o professor Vedolin, da radiologia, o professor Marino, da neurologia, e a doutora Francine, da patologia. Então, vou chamar primeiro, então, o Dr. Rafael, que vai começar a apresentação. Bom dia a todos. Então, a gente vai apresentar um caso que foi atendido e está em acompanhamento junto à nossa equipe da neurocirurgia, então, que foi feito primeiramente no ambulatório, depois internou junto com a gente. Então, compete a mim passar para vocês a história clínica desse paciente. Então, a identificação do paciente, LAF, masculino, 42 anos. O paciente veio com uma queixa de cefaleia e crises há cerca de 6 meses. Né? História da doença atual. Um paciente pedreiro, procedente de Sapucaia do Sul. Ele relata uma história prévia de um quadro de hemiparesia esquerda, de início súbito, em 2003. Ele teria sido atendido no seu município de origem, tá? E esse quadro foi atribuído a um acidente vascular cerebral. Ele não possuía nenhum exame, nem nenhum documento que comprovasse esse atendimento, mas ele evoluiu com esse déficit que se manteve estável desde então. Ele relata que desde esse quadro ele começou a apresentar crises, né? Pela descrição dessas crises pelo paciente, pelo familiar, eram compatíveis com crises tônico-clônicas generalizadas de curta duração, seguidos de um episódio, de um período de confusão mental. Eram cerca de 1 a 2 crises por semana, e ele vinha em uso, isso aqui foi prescrito fora do hospital, obviamente, né, de diazepam, um comprimido 2 vezes por dia, que não tinha controle das crises. Foi substituído por carbamazepina pela nossa equipe. Ele fez uma reação alérgica, eritematosa, ao uso que foi atribuída à carbamazepina e foi posteriormente substituído pela fenitoína e com um bom controle dessas crises. Além das crises, ele vinha com uma queixa de uma cefaleia diária, holocraniana, uma sensação de tensão. Ele relata com uma intensidade, numa escala de 1 a 10, 5, 6, que vinha pior nos últimos 6 meses. E associado a isso, ele notou a presença de um abaulamento frontal, né, junto à linha média, né, junto ao crânio, também com crescimento nesses últimos 6 meses. Ele consultou no seu posto de saúde, onde foi solicitada uma tomografia de crânio e posteriormente foi encaminhado ao nosso ambulatório. História patológica pregressa, ele relatava uma história de hipertensão arterial, mas sem uso de medicação. Era etilista pesado, segundo ele, em abstinência há 2 anos. Tabagista ativo, uma carga tabágica de 50 maços ano. O AVC, então, prévio, né, com sequela de hemiparesia esquerda, e relatava também uma alergia à morfina. Não tinha nenhuma particularidade na história familiar. O exame físico geral, um paciente hidratado, corado, né, sem alterações cutâneas, nenhum estigma ou mancha café com leite. Ele tinha, então, esse abaulamento frontal, era junto à linha média, tinha cerca de 5 a 6 centímetros de diâmetro, uma consistência amolecida à palpação. Não parecia aderido à pele. Assim. Escuta cardíaca, escuta pulmonar sem nenhuma alteração.
sem nenhuma particularidade. Também exame de extremidades, exame de abdômen também sem nenhuma particularidade. Exame neurológico dele, um paciente lúcido, parcialmente orientado em tempo e espaço, uma abertura ocular espontânea, com motricidade intrínseca e extrínseca ocular preservada. Ao exame da confrontação, ele tinha um campo visual preservado. Fundo de olho, uma presença de um edema de papila, né, no olho direito, o olho esquerdo uma papila normal, com pulso venoso presente. Demais nervos cranianos sem nenhuma alteração. Ele tinha, então, essa hemiparesia à esquerda, uma força grau 4, né? Ou seja, ele tinha uma força contra uma resistência, mas não era uma força normal, além de uma hiperreflexia à esquerda e a presença de um reflexo crânio-plantar, um Babinski, então, à esquerda. A impressão, esse exame, então, ele fez uma tomografia fora do hospital, que a gente, infelizmente, não tem imagem aqui, mas era uma imagem sugestiva no espessamento difuso das meninges, né? E também uma região de hipossinal frontotemporal à direita, que era compatível com AVC prévio. E esse abaulamento junto à galha na região frontal com uma densidade de material de partes moles. Bom, acho que vou deixar para o professor Marino comentar. Pode trocar o meu ali. Só, não, na verdade, fiz a apresentação em cima do Rafael, que ele me mandou ontem. Mas só alguns comentários, assim, da parte clínica, né? Bom, então eu montei exatamente em cima dos slides dele, né, para ficar assim, mas não perder a sequência, né? Então, obrigado ao convite, né, pelo segundo quase consecutivo, né, vez que eu venho falar aqui, né? Como a outra vez teve temporal, essa é certo que vai ter temporal também. Fechem a janela de casa, tá? Então, esse é um caso clínico, assim, certo? Que destrinchar um caso clínico é que nem montar um quebra-cabeça, certo? Nós olhamos, assim, as peças separadas, assim, a gente vê onde um encaixa com a outra, e se a gente juntar todas, assim, a gente consegue um resultado muito bacana, certo? Então, aí o quebra-cabeça do Hospital de Clínicas, assim, certo? Do novo Hospital de Clínicas, e parabéns à direção, assim, que está compondo com as 1000 peças, assim, envolvidas, assim, para montar esse quebra-cabeça, né? Então, vamos adiante. Como a gente olha todos os aspectos, né? O primeiro aspecto que nós vamos olhar desse caso clínico é o cartaz do round, né? Então, semiologia é isso, a gente olha tudo do paciente, desde o momento que ele chega para a entrevista, como é que ele caminha, como é que ele se veste, como é que ele fala, certo? Como é que é o humor dele, né? Aqui no caso clínico vamos usar o cartaz para ilustrar isso, né? Se nós temos assim um professor da neurologia falando da história, deve ser um caso de neurologia, certo? Se tem um professor da neurocirurgia, bom, deve ser algum caso com uma lesão visível, palpável e irremovível, certo? Então deve ser um paciente com alguma lesão intracraniana, né? Se nós temos o pessoal da radiologia, né, é porque deve ser uma coisa visível na neuroimagem e deve ser interessante o achado, certo? E se nós temos uma pessoa da patologia, isso nos comprova que realmente é uma lesão intracraniana, certo? Que foi removida, né, e tem achados anatopatológicos, né? Isso já nos diz muito sobre o caso, né? E também nos diz assim que o caso, quando todos trabalham juntos, certo, flui melhor, né? E semiologia é isso, né? Então eu vou pegar, a gente já sabe um monte sobre o caso, certo? Que é um caso que foi operado, certo? Que tem achados neurológicos interessantes, de neuroradiologia interessante e achados anatopatológicos, né? O quinto elemento disso tudo, assim, é que ele foi trazido para o grande round, né? Então eu sempre falo para os alunos, assim, que as doenças raras acontecem raramente, mas frequentemente no grande round, assim, dos hospitais universitários, né? Ou então no serviço da genética, né? Fora isso, eles têm que aprender as doenças mais comuns, assim, muito antes, certo? De ver as mais raras e entender que elas acontecem muito mais comumente que as raras, né? Possivelmente vocês nunca mais vão ouvir falar dessa aqui, né? Mas vamos lá, tá? O paciente com 42 anos com cefaleia e crise há cerca de 6 meses, né? Nessa idade, assim, um pouquinho mais velho, assim, começando uma cefaleia nessa idade recente, início recente, certo, de mudança de padrão, mais crises epiléticas, assim, são duas grandes bandeiras, sinais de alerta, certo, para que a gente possa pensar que esse paciente tem alguma coisa, que essa cefaleia não seja primária, que ela tenha uma causa por trás, certo, e que essas crises convulsivas, né, sejam causadas por alguma patologia que vem em desenvolvimento, né. Ele teve, em 2013, um acidente vascular cerebral. Em 2013, ele tinha 32 anos, então, provavelmente, esse acidente vascular cerebral pode não ter a ver com essa patologia, certo? Que a gente vai falar, né? Ou essa possível patologia. Mas essa é uma informação importante aqui, porque
né, que crise ele tinha, né? Ele tinha crises convulsivas, toniculões generalizadas. Então, aqui um parênteses, crise convulsiva a gente já pressupõe que é toniculões generalizada, né? Então, é uma crise epilética, toniculões generalizada, né? 1 ou 2 por semana, mas ele, a princípio, refratário, só que ele vinha tratando de uma forma não muito boa, né? Agora ele começou com fenitoína e imagino que... Porque a crise pós-AVC, que poderia ser uma possibilidade para ele, é relativamente de fácil tratamento, assim, ela não costuma ser refratária, né? Mas com 2 diazepam, assim, possivelmente ele queria saber o que ele tinha, estava ansioso, e o médico, vou deixar ele mais calmo, dando 2 diazepam, né? Não tratou nada, na verdade. Né? Tá? E uma confusão mental intermitente, né? Que piora nos últimos 6 meses. Então, são sintomas progressivos, né? Essa confusão mental intermitente, assim, é uma coisa um tanto vaga, mas eu posso imaginar até que esse paciente tem uma crise parcial complexa nesse momento, certo? Então, eu posso imaginar que seja uma crise parcial complexa, que às vezes generaliza e vira uma toniculose secundária. Eu não sei se é isso, certo? Precisaria de um vídeo EG para ver isso aí, mas eu posso imaginar que seja isso. E uma das formas de saber se era isso mesmo é se ele não tiver nenhum tipo de outro tratamento, ele parar com essas confusões e crises, com o tratamento com o idantal, é que realmente seriam crises, né? O importante disso tudo é que são sintomas progressivos, né, de recente início, assim, que nos sugerem que tem alguma coisa, talvez até crescendo dentro da cabeça dele, né, provocando essa sintomatologia, né. E é fácil de ver, porque, aliás, cresceu tanto que cresceu até para fora, né, então cresceu um abolamento também, né, fora da caixa craniana, assim, o que facilita bastante a observação desse processo, assim, talvez até o diagnóstico, né. Então, o paciente tem cefaleia progressiva, né, coisas relevantes, né. Em acidente vascular, ou síndrome das lesões de idade, ele deve ser visto como um paciente que tem um AVC quando jovem, certo? Que a diferença da epidemiologia do AVC jovem, mas é importante, assim, porque influencia investigação e tratamento, por causa que a causa é diferente, né? Então, eu trouxe para vocês um artigo recente, assim, existem centenas de artigos como esse na literatura falando das causas de AVC em jovem, né? A mais comum delas é, o pessoal investiga bastante, tá? E não consegue chegar a uma conclusão. Metade deles, assim. Então, talvez aqui seja um pouco pessimista, mas esse artigo eu trouxe porque ele foi prospectivo e foi feito assim, o paciente chegava, eles faziam esforço para diagnosticar qual era a causa, certo? Chegava a uma conclusão, e daí se chegavam, estava ali, se não chegavam, eles não diziam. Mas a parte boa, né, é que 55% das vezes eles chegavam a uma conclusão rapidamente nos primeiros dias, né? Geralmente era uma causa aterosclerose, doença de pequenos vasos, uma fonte cardíaca, outras causas, né? O cardioembolismo nessa idade aí é uma coisa importante, certo? Doenças cardiológicas causam AVC, frequentemente nessa idade. Aqui eu acho que até um número meio baixo, a gente vê algumas estatísticas com um número maior que esse, né? Eu não pus essa referência, mas se alguém quiser, eu tenho elas, aí depois eu passo para vocês, tá? Mas um aspecto interessante disso, e a gente está estudando isso aí na Associação Hospital de Clínicas, na tese de doutorado da Rosane Brondani, certo? É que alguns pacientes, depois de um AVC, podem fazer crises convulsivas, né? E qual é o período que eles fazem? Geralmente, eles fazem no período agudo, é uma crise sintomática aguda, mas passa muitos meses, assim, eles começam a desenvolver crises espontâneas, né? De vários tipos, assim, mas sempre focais com generalização secundária, né? Mas se vocês forem olhar nessa série, assim, esse paciente tinha 10 anos de história de AVC, ele começou a desenvolver crises só 10 anos depois do AVC. Nessa série nenhum paciente tinha, certo? E ainda é possível que ele tivesse epilepsia por causa desse AVC há 10 anos atrás, né? Mas a maioria, tá? A grande maioria dos AVCs, a casuística da Rosane assim, é igual a nossa, é igual a essa aqui, tá? 15% assim, dos pacientes pós-AVC, com trombólise, sem trombólise, fazem crise de epilepsia pós-AVC, né? Então, parecida com a deles, assim, né? Aqui é o intervalo de confiança e aqui é o que foi observado realmente, né? Então, é bem parecida com a nossa, isso aqui, mas assim, a maioria faz até 2 anos depois, certo? 10 anos depois, nessa casuística nenhum, não vou dizer que é impossível, porque pode acontecer, tá? Mas a gente pode pensar que esse paciente teve AVC por alguma causa, relacionada ou não, 10 anos atrás, e aí, mas é importante definir, talvez a gente não consiga, né? Agora ele está tendo crises novas, né? Talvez causadas por algum outro tipo de patologia, certo? Essa é a mensagem, né? Coisas que, para os acadêmicos, assim, fazem a gente nos preocupar quando nós vemos um paciente com dor de cabeça, e que é comum, certo? Quem tem dor de cabeça que levanta a mão já teve na vida? Certo? Então, não precisa de slide para provar que é comum, todo mundo, né? Tá? Então, são dores de cabeça de início recente, principalmente depois de uma faixa etária, certo? Dores de cabeça de severidade não usual, a pior da vida, certo? A primeira, e principalmente dor de cabeça associadas a disfunções neurológicas, né? Essas 3 aqui tinha nesse paciente, certo? Então, motivo suficiente para investigar, motivo suficiente para fazer uma tomografia, né? As outras coisas são doenças sistêmicas, né? Que piora rapidamente, né? Que piora com exercício, são focais, né? Que piora com Valsalva, seja hipertensão intracraniana, dor de cabeça que acorda o paciente à noite, né?
são coisas que a gente faz a gente ficar mais preocupado, né? Esse paciente com fator de risco para AVC tinha hipertensão, era etilista, talvez não tivesse com 32, mas, né, era etilista pesado e tabagista, então talvez explique o AVC dele prévio, certo? Mas o fato é que essas crises convulsivas, assim, a dor de cabeça, foram de início recente, eu não acho, talvez, que tenham relação tão direta com o AVC, certo? Mas, né, é possível, né? Aí, no exame físico, né, ele tinha um abaulamento craniano, né, na região frontal fora, assim, a palpação, ele tinha uma lesão na cabeça, né? E no fundo de olho, ele tinha um papiledema no olho direito, né? Às vezes o papiledema unilateral, às vezes tem papiledema num lado e atrofia do outro, tipo síndrome de Foster-Kennedy, né? É possível, né? Uma hemiparesia, provavelmente sequela do AVC, né? Uma síndrome piramidal, né? Então, ele internou na neurocirurgia para investigar melhor a possível doença dele, que eu sei qual que é, né? Me falaram, para mim não me apertar aqui, né? Mas eu não vou dizer para vocês, né? Mas era uma lesão meníngea, certo? Nós temos meningiomas, assim, vários tipos de tumores, assim, possíveis, e ela entra no diagnóstico diferencial dessas doenças que eu passei, assim, que são as mais comuns, assim, e algumas outras. Obrigado aí pelo tempo. Pessoal, perguntas em relação a essa primeira parte do caso, em relação à investigação? Para mim não ficou claro esse abaulamento. Isso tem continuidade óssea? Porque eu senti falta da foto só. Então, sim, eu sei, mas pelo exame clínico era móvel? Pode voltar Aí o Rafael pode... Volta um pouquinho, meu... Era um abaulamento junto à calota óssea, não estava aderido à pele, mas era uma densidade, assim, a palpação era bem amolecida, não tinha uma consistência óssea, não parecia exatamente ser um abaulamento ósseo, mas parecia ter continuidade com o osso adjacente. Parecia ter continuidade? Sim, sim, parecia ter continuidade. Eu senti falta só se tinha alguma coisa sistêmica, assim, no exame clínico, não tinha nada? Assistência. Nada mais de... Nenhuma outra alteração clínica. Não tinha prévio, antes da internação não tinha prévio. Mas isso aí eu acho importante, tá? Porque eu até ia sugerir, assim, não sabia, a gente podia discutir agora, mas para investigar esse paciente, tá? Ele precisa de uma ecocardiografia, porque, né, ele precisa, né, talvez um atomo de tórax, né, ele precisa disso. E uma metástase, né? Uma metástase dural, né? Uma metástase, que pode ser sistema nervoso, mas pode ter metástase cutânea, né? E alguns tumores podem dar isso, né? Então, acho que o exame clínico e outros exames de imagem que eventualmente fossem importantes para a gente ver se essa doença é primária ou secundária do sistema nervoso. É interessante, assim, uma vez eu vi um artigo, né, que falava assim, se o paciente tinha uma lesão no cérebro e nada muito evidente no resto, assim, que se partisse direto para a biópsia do cérebro para o diagnóstico, em vez de ficar fazendo 1001 exames sistêmicos, tá? Seria mais efetivo isso. Mas eu concordo, tá? Eu acho que o paciente com AVC de... Essa é a questão, tá? Metástase, acho que as coisas mais comuns vêm primeiro, então metástase é uma coisa comum, certo? A doença dele podia estar no coração, né? E depois se manifestar lá para frente, precisa de um ecocardio. Eu acho que o que aconteceu com esse paciente aqui é uma coisa parecida com isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Isso aqui, tá? Ele tinha uma massa mole fora, né? O Vedolin depois vai mostrar. Não é linfoma, tá? Pelo menos que eu sei. Mas é uma coisa parecida com isso. Uma massa fora, uma lesão dentro, certo? E alguma coisa no osso, assim, comunicando as duas, né? Se for isso, assim, eu quando vi a primeira vez, sabe o que eu pensei? Eu pensei, ele teve uma crise, caiu, bateu a cabeça, fez um hematoma naquela região, certo? Numa região lá dentro, né? Mas o pessoal da neurocirurgia optou porque parece que não tinha essa história de queda, mas às vezes era isso mesmo. Esse aí seria o mais comum, tá? Eles resolveram biopsiar essa massa aí, né? E chegaram a um diagnóstico. Do ponto de vista diagnóstico, esse paciente tem duas coisas muito relativamente incomuns. Primeiro, AVC em paciente jovem, aos 30 e poucos anos, e segundo, uma massa cerebral aos 40 e poucos anos, né? Isso nos faria pensar, do ponto de vista epidemiológico e semiológico, que ele tem um fator de risco, né, que esteja associado ao surgimento dessas duas, tanto do AVC como da neoplasia. Uma possibilidade, o professor Nato estava comentando, uma possibilidade seria, né, associada ao tabagismo, por exemplo, né? Raramente metástase de pulmão vai dar
envolvimento de dura antes da manifestação local, né, e outros órgãos e sistemas. Mas tu chegasse a pensar nesse sentido, assim? Eu pensei até, inclusive, em doença sistêmica do tipo sarcoidose, certo, coisas assim, né, que precisam ser investigadas, assim. Mas aí, como já tinha uma investigação em andamento, assim, então, doença fúngica é possível, tá? Mas eu pensei assim, para associar 10 anos depois uma doença de AVC, assim, é um pouco mais difícil, assim, certo? Doença infecciosa, mas se fosse uma doença infecciosa, a fúngica talvez fosse a mais provável, tá? Mas talvez até não tenha relação as duas coisas, mas uma coisa até inflamatória, autoimune, talvez, certo? Possa estar relacionada. Depois posso comentar também os tumores cerebrais que possam ter como fator de risco também o tabagismo. Assim, né? Eu acho que a metástase talvez seja mais, né? Daí o Rafael aqui. O laboratório não tinha nada infeccioso, nada de alteração, raio-x de tórax normal, também não. Mas eu acho que esse nada, assim, ó, são dois aspectos. HIV negativo. HIV negativo, sífilis não foi investigado. Não, eu sei, mas assim, é que eu mantive assim a discussão em cima do raciocínio, assim, normal. Mas eu acho assim, tá, que como, né, existe essa, são duas linhas. Eu podia sair investigando tudo que é coisa, sem hipótese nenhuma, ver se eu achasse uma coisa sistêmica que explicasse a lesão intracraniana, ou fazer como muita gente na literatura recomenda, certo? Que excluído, claro, com o raio-x de tórax, hemograma, tivesse tudo normal, essas coisas básicas, assim, fazer uma lesão biópsia direta do cérebro, ou, no caso, uma lesão mais facilmente acessível ainda, que é embaixo da pele, assim, é quase um caso dermatológico esse, né? Certo? Para dar o diagnóstico, né? Então, aqui nesse caso tem que ver que nem um caso de dermato, né? Eu tenho uma lesão na pele, não vou ficar fazendo tomo de tórax, não sei o que, eu vou lá e faço a biópsia da lesão, depois eu vejo o resto. Mas me passaram que fizeram esses exames todos e que estavam todos bem, né? Mas eu acho, tá, que faltou aqui, eu senti falta do ecocardiograma, do eletroencefalo, né, e desses exames extracolagenoses em geral. Só tem. Então, bom dia, meu nome é Lilian, eu sou residente da radiologia e eu vou falar sobre os aspectos de imagem da ressonância magnética desse paciente. Então, o paciente foi submetido a uma ressonância magnética e, na verdade, aqui eu vou demonstrar alguns cortes desse exame para tornar esses achados mais ilustrativos. E nessa primeira imagem, nesse primeiro corte axial aqui, numa imagem ponderada em T1, o que chama atenção inicialmente é essa indefinição aqui de sulcos e giros, né, do lobo frontal e lobo parietal direito, indo junto aqui da fissura interhemisférica, e que nessa imagem ponderada em T2, também num corte axial, mais ou menos no mesmo nível, se consegue definir melhor que, na verdade, se trata de uma lesão expansiva extraaxial, que está comprimindo, inclusive, o parênquima cerebral adjacente, onde a gente até vê essas áreas de hipersinal em T2, que correspondem a edema na substância branca. E, na verdade, lembrando, né, que uma lesão extraaxial significa que ela está fora do parênquima encefálico. Nessa outra imagem, também ponderada em T2, se identifica essa área aqui de edema, né, na verdade, de hipersinal em T2, na substância branca, bilateralmente, né, junto dessas lesões extraaxiais. E aqui, junto da fissura interhemisférica, no lobo frontal, junto do lobo parietal direito, e também um pouquinho de lesão aqui junto do hemisfério esquerdo. Nessa outra imagem, nesse outro corte axial, numa imagem ponderada em T1, pós-administração do meio de contraste, se identifica aqui que a lesão ela apresenta um realce homogêneo, difuso, intenso, né, como a gente pode observar aqui. Inclusive, essas lesões elas se tornam até melhor demonstráveis, né, após a administração do meio de contraste. Inclusive, tem uma outra lesão aqui, junto do lobo parietal esquerdo, e também indo aqui em direção ao lobo parietal direito, que se torna mais visível, né, e ela, inclusive, indefine o seio sagital superior, que fica nessa localização. Aqui uma outra imagem ponderada em T1, que a gente consegue definir aquela lesão
na calota craniana, que foi descrita no exame físico, né, que apresenta uma intensidade de sinal semelhante às demais lesões que estão localizadas aqui no parênquima, como a gente pode ver, que, na verdade, na imagem ponderada em T1, ela parece só em definir aqui os sulcos e giros, né, e essa lesão não determina nenhuma lesão, nenhuma alteração de sinal importante óssea aqui na tábua óssea junto da sua localização na região frontal direita, especialmente, né. Após a administração do meio de contraste, se observa, então, que existe uma impregnação, de novo, né, homogênea, difusa, intensa, inclusive dessa lesão que está ocupando a região frontal direita. Aqui já um corte axial, aliás, desculpa, sagital, demonstrando, de novo, aquela lesão na região frontal direita, né? E aqui, junto da região parassagital, se observa que existe um espessamento, na verdade, poderíamos chamar isso de um espessamento dural difuso, né, se estendendo ao longo de todo o hemisfério cerebral. E depois da administração do meio de contraste, todas essas lesões elas se tornam melhor demonstráveis, né? Ou seja, inclusive aqui nessa sequência ponderada em T1, essas lesões elas são de difícil delimitação, né? E com o uso do contraste se conseguiu definir melhor todas essas lesões. Aqui um outro achado interessante do exame, que era a extensão intraorbitária dessa lesão, como a gente pode ver nessa imagem ampliada aqui. A lesão ela infiltrou a cavidade intraorbitária e também existiam outras lesões lobuladas aqui junto do lobo temporal direito. Também lesões extraaxiais. Nesse outro corte coronal, a gente identifica uma lesão aqui junto do seio sagital superior, obliterando esse seio, e outras lesões aqui junto do lobo frontal, lobo parietal e lobo temporal direito. E aqui é um corte coronal mais anterior, em que se identificam essas lesões aqui junto da fissura interhemisférica, né, e especialmente junto do lobo frontal direito, e aquele mesmo componente de partes moles, né, na região frontal direita, e que não determinava nenhuma espécie de lesão significativa na tábua óssea, nenhuma alteração de sinal. E nesse outro corte, nessa outra imagem axial, se identifica, então, aqui na região temporal e parietal direita, uma área extensa de hipersinal, com perda de volume, envolvendo tanto a substância branca quanto a substância cinzenta, inclusive com dilatação aqui do corno posterior do ventrículo lateral direito, que depois, na sequência em flare, né, ocorre uma perda difusa de sinal, persistindo só um hipersinal aqui periférico, né, que, na verdade, esse achado é bastante sugestivo de uma área de encefalomalácia com bordos glióticos, que é uma alteração bastante encontrada em pacientes com sequela de AVC isquêmico, né. Esse é um achado bastante comum e que vai de acordo, né, com a história prévia desse paciente de AVC isquêmico. Então, como resumo dos achados da ressonância magnética, nós temos lesões, presença, né, de lesões extraaxiais, que são isointensas ao parênquima cerebral, em T1 e em T2, localizadas no compartimento supratentorial, presença de base dural das lesões, extensão intraorbitária, impregnação homogênea, difusa, intensa pelo meio de contraste, um componente subcutâneo junto à calota craniana, sem nenhuma alteração óssea significativa, e sinais sugestivos também de edema na substância branca dos hemisférios cerebrais, e também uma área sugestiva de encefalomalácia com bordos glióticos nos lobos temporal e parietal direitos. Tinha envolvimento meníngeo ou não? Justamente, é uma lesão meníngeo, que é espessamento dural. E como é que tu explica ter lesão dentro, no espaço ali, e fora, sem ter solução de continuidade óssea? Hã? Não é uma lesão por contiguidade, então? Qual? Hã? Esse? Mostra lá. Não, essa... Parece uma hora que tem ali, ó. Parece que prega a credolina aí na frente. Tem solução de continuidade ou não? Hã? Eu acho que pelo exame de imagem não tinha nada. Nada significativo. E uma outra coisa, essa aqui seria a base dural, né? Ó, que eu acabei não comentando aqui durante a imagem, que é um achado semiológico importante, que depois vai ser. Só para pensar se
Não, só para a gente fazer o raciocínio, se isso é uma lesão primária ou se é sistêmica essa doença, ou é só do sistema nervoso central? E ela é meníngea predominantemente, é isso? Porque o sistema nervoso central é sistêmico, né? Eu costumo dizer que medicina interna é parte da neuro, assim, que estuda como, né, como a gente trata o cérebro. Assim, então, mas é verdade, assim, tá? Assim como tudo é genético, né? Bom, esse caso eu acho que ele, para a radiologia também, ele é... O professor Busnello. Desculpa. Professora, eu queria saber se havia invisão, eu entendi, a surdez em velho é um horror. Né? Houve invasão da fossa orbitária. Sim. E aí foi resolvido cirurgicamente? Era o hemoangiopericitoma? Não, ainda não. Ainda não. Era dele. Como? Professor Ney, o que o senhor acha? Eu acho que é uma lesão meníngea. Qual é o tipo de lesão meníngea? Parece ser uma lesão meníngea, né? Nunca. Com esse aspecto radiológico, não. Cresce para fora, a gente vê muito por aí. Porque naquele corte normalmente não havia lesão da óssea, naquele local para a cirurgia. Pois é. Te ocorre alguma doença sistêmica que tu possa imaginar, possa ter esse comportamento? Carcinomatose meníngea com envolvimento? Estranho, né? É bem estranho, um caso bem difícil, mas a ideia de trazer esse caso para a reunião é exatamente esse, assim como o Marino falou da questão do quebra-cabeça clínico, para a radiologia também é um quebra-cabeça, a gente tem que juntar o que a gente está vendo, né? Então, o que a gente parte do pressuposto sempre quando vê um exame de imagem é tentar achar um achado fundamental, né, no exame. Ele tem vários achados de imagem, né? Ele tem espessamento dural, ele tem massa de partes moles, ele tem edema, tem AVC, tem atrofia, mas tem uma coisa que chama atenção muito mais que os outros achados, que é o espessamento dural, né? Então, o radiologista, assim como o clínico, ele vai pegar um achado de imagem e tentar fazer um diferencial baseado nesse achado. E nós usamos o aspecto do espessamento dural como base para diagnóstico diferencial das doenças. E aqui a gente tem basicamente 4 grupos de doenças que poderiam ter esse aspecto de imagem como regra, né? Então, as doenças traumáticas, né? Foi falado, um hematoma, né? O hematoma subdural, que seria uma das hipóteses diagnósticas, ele não capta contraste de forma homogênea, né? Ele não tem 10 anos de evolução dessa forma, então a gente ficaria meio menos provável. Hipotensão licórica é uma outra situação clínica que pode dar espessamento de dura, mas não é nodular, é liso, então a gente não pensaria nisso também. Doenças inflamatórias crônicas, qualquer uma delas poderia ter aspecto desse tipo, um espessamento dural difuso, então sarcoidose, as granulomatoses de Wegener, doenças reumatológicas com espessamento meníngeo, todo o grupo das histiocytoses, doenças de Castleman. Então aqui tem uma lista enorme de doenças que poderiam ter espessamento de dura, inflamatórias crônicas, né? Doenças infecciosas, tuberculose, fungo e sífilis teriam um aspecto de imagem que poderia ser dessa forma. E neoplasias, não neoplasias primárias primárias do parênquima, mas sim doenças metastáticas, seria uma hipótese. Linfoma é uma outra hipótese diagnóstica, linfoma não Hodgkin, a forma mais comum de manifestação é a doença dural. Meningioma, a gente sabe que o meningioma mais comumente ele é focal, uma lesão única, né, mas ele tem uma forma difusa, né, em placa, que poderia ser, embora pela imagem é muito extenso isso. E um tumor raro, que é o tumor miofibroblástico, que tem um aspecto parecido com isso, é um pseudotumor, na verdade, né, que poderia ter uma manifestação como essa. O que a gente ficou assim, baseado daí na história clínica do paciente, tem 10 anos de evolução, ele não tem nenhum sintoma infeccioso, pelo menos visível, né? Ele não tinha líquor, então a gente não sabe se a doença existia infecção do sistema nervoso central associada ou não. Mas as doenças que a gente ficou como hipótese diagnóstica mais prováveis seria a sarcoidose. A sarcoidose, até 5% delas podem ser isoladas no sistema nervoso central, sem lesão pulmonar. Então, poderia ser uma sarcoidose. Poderia ser uma infecção crônica, aí teria que ver a parte clínica, né, tuberculose ou doenças fúngicas. As histiocytoses, que não é uma doença só, são várias doenças que tem dentro desse grupo. As Langerhans são basicamente do período pediátrico, então a gente não pensaria em Langerhans. Tem que ficar com as não Langerhans, que quase todas elas têm envolvimento cutâneo de pele. Ele tem uma lesão que não é de pele, é subcutânea, mas enfim, poderia ser uma dessas doenças aqui. E o tumor miofibroblástico, né? E aqui tem outro aspecto que eu acho que é importante, que a gente sempre fica com a ideia que a radiologia ela é diagnóstico de doença, né? E a visão que a gente tem no serviço é completamente diferente, né? A gente ajuda no diagnóstico, mas talvez o grande papel da radiologia não é no diagnóstico em si, e sim na orientação do segmento do caso, né? Esse caso, por exemplo, o que a gente fez foi discutir, né, em reunião da neurocirurgia,
para ver se existiam outros achados de imagem, né, ou clínicos, né? Será que existia linfonomegalia cervical para pensar numa doença istiocitária? Será que existia diabetes insípidos para pensar em neurosarcoidose? Existia a clínica para infecção fúngica ou tuberculosa? Outros exames de laboratório, como ECA, por exemplo, para pensar em sarcoidose. Existia raio-x de ossos longos, que é uma doença, que é um achado de imagem comum em várias histiocytoses. E, eventualmente, sugerir conduta, né? Quer dizer, será que a gente faz, tenta achar se tivesse um linfonodo, né? Fazer uma mericinoscopia, que a princípio não tinha, né? E, nesse caso, é óbvio, ele tem uma lesão de subcutânea, então a orientação que a gente sugeriu na reunião era que, já que existia uma lesão cutânea palpável, poderia ser aí o foco da biópsia, né? Então, essa foi a ideia que a gente ficou, as 4 hipóteses pela imagem, a gente não conseguiu avançar mais nesse ponto em relação a achados de imagem. A questão de se eu não sei contígua, né, que é uma pergunta importante, né, ele tem uma lesão extraaxial e tem uma lesão cutânea, e o osso que separa um do outro é normal. A gente sabe que existem canais vasculares que comunicam o espaço dural com a pele, então não é assim, impossível que algumas células desse processo que está acontecendo aqui tivessem ocupado esse espaço vascular e ultrapassado o osso e se alojado nas partes moles. É o mais provável, pela contiguidade entre uma coisa e outra. O que chama a atenção é que o osso está normal, né? Isso, depois, né, no segmento do caso, a gente vai ver que isso foi um ponto-chave assim, para se fazer o diagnóstico, porque quase todas as doenças que começam na meninge e ultrapassam o osso e vão para partes moles, elas destroem o osso. Nesse caso, não destruiu. Então, as doenças, por exemplo, as mais frequentes não fazem isso, né? E aí, depois, no segmento do caso, a gente poderia discutir. Isso faz pensar na doença sistêmica. Tá, então, exatamente, Do ponto de vista radiológico, como é que tu associas com essa história para ele de AVC? Pensando justamente nesse raciocínio diagnóstico que fizeste. Ele tem 10 anos de AVC e tem uma doença meninge muito extensa. É razoável pensar que essa doença estava presente lá atrás, na meninge, na base do crânio, daqui a pouco uma das artérias, uma cerebral média, um ramo mais temporal, ele foi afetado pelo processo meninge, ele fez um AVC não aterotrombótico, embora ele é tabagista, etilista, mas com 30 e poucos anos é difícil, assim, é plausível ter que essa doença, o AVC foi secundário a essa doença que a gente está vendo. A histiocytose X é mais comum em tabagista. As histiocytoses, a maioria delas mas a histiocytose X, usualmente, a gente vê mais na população pediátrica, né? Jovem, ele tem 40 e poucos. Esse paciente não tinha nenhum exame prévio? Ele tinha uma tomografia de crânio que mostrava o espessamento meníngeo, né? E que motivou ele a vir para o hospital. De quanto tempo atrás? Era de 6 meses atrás, né? O cara passou vários anos tendo crise convulsiva e cefaleia e AVC. Não, a doença dele, a doença dele agora é 6 meses, né? 6 meses de evolução. Não, pessoal, pelo que eu entendi, assim, me passaram é o seguinte, o cara teve um AVC há 10 anos atrás, e ele ficou estável, com hemiparesia, força diminuída, HO4, certo? Ele passou 10 anos trabalhando, acho que sim, né, porque ele era pedreiro, bebendo, fumando, certo? E daí 6 meses... Não, 6 meses atrás, 6 meses, ele começou com uma coisa nova. Ele começou com cefaleia, crises convulsivas, certo? Um abalamento... Então, se isso aí era uma doença que tinha 10 anos atrás, porque essa doença que vocês vão falar, eu sei que ela some também, às vezes, espontaneamente, e voltou mais para frente, é possível, tá? Só que eu achei o seguinte, a hipótese assim, de dizer que ele tinha uma lesão na base do crânio, assim, só se ela sumiu, entendeu? Porque não tem mais, eu acho, né? O vaso que foi ocluído ali, ele é muito abaixo da lesão, não? Então, eu fiquei na dúvida, certo? Não sei se a gente vai conseguir chegar se ele tinha essa doença 10 anos atrás realmente, certo? Essa doença também, como sistêmica, pode dar no coração, certo? Por exemplo, ele podia ter uma coisa que gerasse um êmbolo ali, que gerasse o AVC. Ele tem uma dessas aí, mas é uma doença sistêmica, certo? Podia estar no coração há 10 anos, ela podia ser indolente, às vezes ela certo? Mas assim, essa coisa toda da cefaleia, da crise convulsiva, é uma coisa que aconteceu 10 anos depois, assim, sabe? Ela ficou indolente por 10 anos sem muito sintoma e, de repente, ela se manifestou, certo? É possível, é bem provável que sejam relacionadas, mas pode ser que não, né? Por outro lado, a gente vê um AVC desse tamanho aí num paciente de 30 anos, não é comum também, né? É uma coisa... Bom, agora o professor App vai falar sobre o procedimento cirúrgico. Bom, eu vou ser bastante objetivo por causa do tempo.
E quero lembrar que nós, cirurgiões, temos umas angústias distintas dos clínicos. Então, nos deparando com um paciente com uma lesão essa de couro cabeludo, eu não chamo de pele, mas de couro cabeludo, para nós chegar ao diagnóstico através de uma biópsia é relativamente simples. Quero lembrar aos acadêmicos, não os mais velhos que tem aqui, que é assim, o diagnóstico de uma lesão cerebral, seja ela extra ou intraaxial, pode ser feito através da remoção da lesão ou de uma biópsia. Quando é que se opta por isso? Preferentemente se opta pela ressecção e preferentemente se opta pela ressecção completa. De que depende a ressecção completa? Depende da extensão e da localização da lesão. Então, isso é que define a possibilidade de ressecção completa. Quando isso não é possível, ou se faz uma ressecção parcial, ou se opta por uma biópsia. Por que se opta por uma biópsia? Porque se a biópsia nos fornecer um diagnóstico que nos dê uma alternativa de um tratamento não cirúrgico, por exemplo, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, isso é suficiente e permite o diagnóstico. Por que neste caso a biópsia? Porque ele tinha uma lesão de couro cabeludo, facilmente palpável e biopsiável, e porque ele tinha, vocês viram na ressonância, uma lesão muito extensa, que obviamente, e eu digo isso pelo menos para os mais jovens, que ela é irressecável do ponto de vista cirúrgico, porque ela envolve vários lobos de 2 hemisférios. Então, do ponto de vista de ressecabilidade, ela é irressecável. Então, a expectativa nossa é de que com a biópsia se chegasse a um diagnóstico e permitisse o tratamento alternativo. Essa biópsia foi feita, uma incisão de couro cabeludo simples, foi enviado o material para exame. A nossa hipótese inicial, que nós vamos discutir, eu não vou trazer, mas o mais importante aqui é lembrar o que o professor Vedolin fala, é de que a integração das especialidades é fundamental para um diagnóstico. Não só entre clínico e o cirurgião, mas o radiologista e o patologista. E, na verdade, aqui a pessoa mais importante é o patologista, porque o cirurgião não chegou a um diagnóstico, o neurologista imagino que não, e o radiologista tampouco. Então, quem vai nos dar a resposta é o patologista, que é a doutora Francine. Às vezes eles chegam tarde. A gente chega para necrópsias. Bom, então, o que a gente tem de achados desse caso? Na verdade, o que eu recebi de informação é um homem de 42 anos com uma lesão epicraniana, né, na verdade, do couro cabeludo. Então, a gente recebeu alguns fragmentos. O maior fragmento tinha 1,2 centímetros. Era uma boa amostra, tratando-se de biópsia neurocirúrgica. E, num primeiro momento, esse exame não foi visto por mim, mas essas são as imagens do caso. Né? Aqui a gente tem um pequeno aumento, onde há uma confusão de células, na verdade, é um mar de células que a gente não consegue definir muito bem o que está se vendo. A princípio, a gente vê alguns infiltrados inflamatórios, né, alguns grupamentos que parecem ser de linfócitos desse aumento. Quando a gente aproxima, então, realmente, a gente tem uma lesão basicamente inflamatória, né, é a primeira impressão que a gente fica ao olhar. Esse grupo, no maior detalhe, então, são linfócitos, né, um grupo de linfócitos pequenos, a princípio não neoplásicos, linfócitos inflamatórios mesmo, de resposta inflamatória. Numa outra área de maior aumento, a gente identifica uma grande quantidade de plasmócitos, né, que são essas células, então, com o núcleo rechaçado para a periferia, o citoplasma amplo. Né, a gente tem muitos plasmócitos nesse lugar, mas que também não nos traz muita coisa, a não ser de que é um processo inflamatório crônico, né, alguma coisa crônica que está acontecendo nesse tecido. Aqui, uma outra questão que chama bastante atenção são essas estruturas rosas, né, densas. Isso aqui, na verdade, é imunoglobulina. Todo local onde a gente tiver processo inflamatório, onde tiver uma grande quantidade de plasmócitos, a gente tem um aumento da secreção e da produção de imunoglobulina. Então, isso não é um achado patognomônico, só confirma para a gente que a inflamação tem muito plasmócito e que o plasmócito está secretando imunoglobulina. Né? Então, nesse momento, isso não nos pareceu importante, né? Mas depois a gente acabou se dando conta que era, assim, importante. E aqui, numa outra área, a gente consegue identificar algumas células mais claras, então, com o citoplasma bem claro. Né? Por exemplo, essa aqui, o núcleo mais para a periferia, esses halos mais claros, que poderiam ser alguns estiócitos. Né? Então, até esse momento, o que a gente tem é uma lesão inflamatória, a princípio inespecífica, às custas de linfócitos, de plasmócitos e de estiócitos,
que acabou ficando com um diagnóstico, então, de infiltrado inflamatório crônico inespecífico e ausência de neoplasia. Esse caso tinha hipótese diagnóstica, então, de uma meningiomatose, né? A gente realmente não tinha nenhum critério para meningioma ou para meningiomatose, nesse caso, e sim um infiltrado inflamatório crônico. Quando eu recebi, quando eu fiquei sabendo do caso, foi porque o pessoal da neurocirurgia, então, não ficou contente com o diagnóstico, porque eles tinham uma amostra que era satisfatória, eu tinha fragmentos grandes, eu tinha uma boa amostragem. Era um paciente que tinha sido submetido a um procedimento, embora não tão complexo, mas um procedimento neurocirúrgico. E a gente voltou no caso, então, foi quando eu peguei o caso pela primeira vez, para a gente rediscutir, então, nessa coisa da interação, de se a gente podia avançar alguma coisa, né, conversando entre a neurocirurgia, a radiologia e a patologia, se a gente podia fazer algum avanço e melhorar o diagnóstico desse paciente, né? Então, a gente rediscutiu o caso, olhando as imagens, né, foi que veio essa hipótese diagnóstica, né? Isso é uma coisa que a gente tem investido bastante, que é na interação entre a radiologia e a patologia, e a gente tem tido resultados maravilhosos, né? Eu estou muito contente com essa interação. A gente evoluiu muito nos diagnósticos da parte da neuropatologia com essa interação com a radiologia, né? Então, o que veio de hipótese diagnóstica, né? Então, foi de uma doença, uma esteocitose, né? Foi o que a gente acabou pensando depois de rediscutir o caso. E quando eu voltei para as lâminas, então, para olhar para esse infiltrado inflamatório, pensando numa esteocitose, o que a gente encontra? A gente encontra um tipo de célula que é muito característico nas esteocitoses, né, que são esses grandes macrófagos que estão fagocitando pequenas células inflamatórias. Então, eu tenho um grande macrófago fagocitando linfócito. Isso a gente chama, na patologia, de emperipoliese. É uma característica que lembra muito doenças esteocíticas, né, as esteocitoses. E a gente tem outros lugares, na verdade, essa é a mais bonita delas, mas aqui a gente também tem. Então, pensando num diagnóstico de esteocitose, a gente partiu para a imunohistoquímica, né? A imunohistoquímica não é patognomônica, mas ajuda muito quando a gente tem a hipótese, né? Então, voltando para aquela questão da imunoglobulina, a secreção aumentada de imunoglobulina faz parte do quadro da esteocitose, né? Assim como os achados de emperipoliese. Então, aqui a gente tem um marcador imunohistoquímico que é o CD68, que é um marcador de esteócitos, né? Então, vocês veem que tudo que está pintado de marrom, na verdade, são esteócitos. Então, comprova que essas grandes células que estão fagocitando alguns pequenos linfócitos são realmente esteócitos, né? Então, essa doença é uma doença, basicamente, esteocítica, uma esteocitose. E um outro marcador que ajuda muito é o marcador S100, né, que também cora esses grandes esteócitos, né, difusamente, né, bem forte, tanto o citoplasma quanto o núcleo dessas células. E, então, todos esses aspectos histológicos associados à radiologia e essa imunohistoquímica, a gente acabou conseguindo fechar o diagnóstico, então, de esteocitose não Langerhans do tipo Rosai-Dorfman. Então, esse paciente tem uma doença de Rosai-Dorfman. E só para finalizar esse slide, então, uma pequena revisão. As esteocitoses, como o Vedolin já tinha comentado, né, tipo a X, a gente pensa mais em criança, as doenças de Rosai-Dorfman, então, as outras esteocitoses, mais em pacientes jovens, com um pico de mais ou menos 20 anos. Não se sabe a etiologia dessas doenças, né, não se tem nada muito esclarecido. A apresentação mais comum dela é como linfonodopatia cervical bilateral indolor. Então, o acometimento craniano, tanto intraaxial quanto extraaxial, é extremamente raro, né? É um caso extremamente raro, isso que a gente tem. Ele é muito mais frequente em linfonodos. 43% com envolvimento extranodal e só 4% com envolvimento do sistema nervoso central. Esse paciente ainda está fazendo investigações, né? Ele está em acompanhamento no ambulatório, então, avaliando as cadeias de linfonodos para ver se ele tem alguma outra área comprometida. Mas, a princípio, é envolvimento exclusivo do sistema nervoso central pela doença de Rosai-Dorfman. Isso aí. Alguém gostaria de comentar o diagnóstico? Perguntas aos apresentadores? Nossa, parabéns. Não quer? É que como me disseram, daí o diagnóstico, né, mas não podia contar para vocês. Assim.
Mas que o Vedolin já tinha suspeitado até pela neuroimagem, né? Até antes da patologia, assim. É que a neuroimagem está ficando tão boa que já está ficando... essa doença tem tratamento, certo? Ela tem tratamento com corticoide, né? Com imunossupressor, com azatioprina. Então, eu acho que esse paciente aí não é ressecável, certo? É uma lesão muito extensa, assim, infiltrativa, mas eu acho que ele deve ser considerado para esse tipo de tratamento, né? Essa patologia é curiosa, ela às vezes vai embora sozinha, né? E como tem, sei lá, 100, 200 casos na literatura, né? Um típico caso de grande round, então, ninguém sabe realmente, ninguém fez um ensaio clínico para ver qual é o melhor tratamento, né? Se sabe que drogas antineoplásicas não funcionam, certo? E que o tratamento com corticoide, drogas imunossupressoras, é a escolha, e às vezes até em associação, tá? Então, esse paciente deveria receber, na minha opinião, ou está, né, já recebendo, corticoide, e se não melhorasse com isso, aí até associação com alguma coisa mais, tipo azatioprina, assim, que eu achei, dos que eu li, assim, tinha outros, né? Mas eu achei o mais interessante, assim. Eu só queria que o Leonardo comentasse a infiltração de órbita ali. Essa é uma situação que não é incomum a gente encontrar em outras doenças, até a própria neoplásica e tal. Eu gostei muito da tua estratégia assim, de investigação. A gente pode adotar isso como quando a gente tem envolvimento meníngeo, pensar nesse teu fluxograma ali de diagnóstico, e essa infiltração de órbita, ela tem diretamente relação com a área meningea ou não, anatomicamente? Essa questão do algoritmo é o que o radiologista faz usualmente, assim, não só na neuro, né, mas no tórax é a mesma abordagem diagnóstica, na mama é a mesma coisa, quer dizer, tentar achar 3 ou 4 achados e propor estratégias diagnósticas, tentando montar um quebra-cabeça, né? Então, no caso do Ural, é isso que a gente tem feito, né, para tentar se aproximar mais do diagnóstico e chegar a um ponto que tentar ficar entre 3 ou 4 doenças, e aí o próximo passo é a histologia para definir o diagnóstico, né? Em relação ao acometimento da órbita, ele é muito comum em doença meníngea, a gente vê muito isso em meningioma, vê muito em linfoma, muito menos em outras doenças como essa, estrocitose é muito raro, né? Mas usualmente é por contiguidade, né? O que separa a fossa média do crânio da órbita é o osso temporal, e tem várias maneiras de um tumor ultrapassar o osso e entrar na órbita, né? E só para lembrar que não foi dito, esse paciente tinha edema de papila do lado direito, né? Então, não pode ser pode ser pelo nervo óptico, mas não obrigatoriamente. O meningioma ele cruza pelo osso, né? Ele pode passar pelo canal também, né? Essa era o mesmo lado do papiledema, né? Isso aí que foi uma coisa que me fez pensar que essa doença é recente, tá? Porque às vezes quando tem infiltração, ou tumor, não sei o que, é mais crônico, da atrofia tá? Então eu acho que esse paciente tem uma doença aí, pelo menos infiltração no olho, assim, de meses, não é uma coisa assim de 10 anos, tá? Senão ele teria atrofia óptica, né? Outro ponto que eu pensei agora, ele tem confusão mental, né? Ele tem muito edema no lobo frontal, né? Isso, você sabe, corticoide só poderia, ele vai conseguir controlar isso, né? Porque isso aí até a confusão pode ser até crise, né? A crise que não generaliza, mas eu acho que tem que ser corticoide e anticonvulsivante, acho que vai ficar bem assim, a chance dele é boa, né? Como tem 100 casos, né? Na verdade, o pessoal acha assim recentemente que a doença não é tão rara assim, ela só não era descrita, certo? E ela era muito mais diagnosticada fora do sistema nervoso central na década de 60, 70, porque não tinha boa neuroimagem, mas agora com os novos casos de neuroimagem mais avançados, assim, tem séries, inclusive, que eu vi ali, dos chineses lá, que o maior órgão envolvido é o cérebro mesmo, né? Ela pode ser sistêmica, então tem que procurar um bom linfonodo aí, ou ela pode ser isolada no sistema nervoso central, né? Como muitas doenças são. Eu só quero concluir como cirurgião que agora, tendo diagnósticos clínicos, pode se divertir à vontade fazendo todo tipo de investigação clínica. Então, queria chamar o professor Bacos aí para falar da pele. Não, brincadeira.